Então, depois da eliminação de todos os múltiplos de números anteriores, sobram apenas os números primos. Na verdade, ninguém fica fazendo isso aqui toda hora, é meio trabalhoso. O melhor mesmo é você memorizar esses números. Não são muitos, são só 25 números. Então, recomendamos que você memorize a tabela dos números primos menores do que 100. Aqui estão eles. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Esses aqui são os mais usados. Aí começam a aparecer outros que são menos usados, mas aparecem em problemas. 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Esses são os números primos menores do que 100. Então nós temos duas ferramentas importantes para identificar números primos. Primeira coisa é conhecer alguns números primos, os números primos menores que 100, que tem aquela tabelinha que eu já falei que é para vocês memorizarem. Agora, tem ainda os critérios de divisibilidade que também são fáceis de usar. Por exemplo, para saber se o número é divisível por 2, é só verificar se ele termina com 2, 4, 6, 8 ou 0. Qualquer número que termine com esses algarismos é um número composto, não é primo. Critério de divisibilidade por 3. Para descobrir se o número é múltiplo de 3 é muito fácil. É só você somar os algarismos. Então, por exemplo, 4.237. Eu vou somar os algarismos todos. 4 mais 2 mais 7. Eu não somei o 3. Por quê? Porque 3 é múltiplo de 3. 6 também, 9 também. Então, o algarismo 3, um algarismo 6, um algarismo 9, você não precisa somar aqui. Soma só os que não são múltiplo de 3. Então, ficamos com 4 mais 2 mais 7. Isso aqui vai dar 13. Aí, repetimos o processo. Somamos 1 mais 3. 3 eu não preciso somar porque ele já é múltiplo de 3. Então, ficamos com 1. Esse 1 aqui, que a gente encontra, ele é igual ao resto da divisão deste número por 3. Se der resto 0, quer dizer que é múltiplo de 3. Se der um resto diferente, pode ser resto 1 ou 2, além do 0. Então, não é múltiplo de 3. Então, quando o resto é 0, um número é divisível por 3. Ainda agora, colocamos isso aqui, ó. O número 2.241 é primo? Então, de cara, eu vejo que 2 mais 2 mais 4 mais 1, isso dá quanto? 9. E 9 é múltiplo de 3. Então, esse número aqui é múltiplo de 3. Então, ele não é primo. Como é que a gente faz para saber se o número é divisível por 4? Olha, primeira coisa, se ele não for múltiplo de 2, esquece. Primeira coisa, ele tem que ser múltiplo de 2. Ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando o número termina com esses algarismos, quer dizer que ele é múltiplo de 2, mas não quer dizer que seja múltiplo de 4. Para saber se ele é múltiplo de 4, você vai ter que olhar para o algarismo das dezenas. Se as unidades são 0, 4 ou 8, as dezenas têm que ter um algarismo par. Então, 0, 4 ou 8, você tem que ter nas dezenas um algarismo par. 2, 4, ou então 6, ou então 0. Então, por exemplo, alguma coisa que termina com 1, 0 não é múltiplo de 4, porque ele é par, mas aqui o algarismo das dezenas é ímpar. Então, esse aqui não é múltiplo de 4. Se o algarismo das unidades for 2 ou 6, então o algarismo das dezenas tem que ser ímpar. Então, teria que ser, por exemplo, 12, ou 32, ou 52, ou 72, ou 92. Tá bom? Então, quando nas unidades você tem 2 ou 6, o algarismo das dezenas tem que ser ímpar. Quando nas unidades você tem 8, 4 ou 0, o algarismo das dezenas tem que ser par.
Então, para saber se o número é divisível por 4, a gente tem que olhar só para os dois últimos algarismos, unidades e dezenas. Saber se o número é divisível por 5 é a coisa mais fácil do mundo. É só olhar para o algarismo das unidades. Se o número terminar com 0 ou 5, quer dizer que ele é divisível por 5. Por exemplo, 90, 45, 1225, 4730, todos esses são números que são múltiplos de 5. E além do mais, pelo algarismo das unidades, nós podemos saber qual é o resto da divisão desse número quando a gente dividir por 5. Se o número termina com 1 ou 6, significa que ele deixa resto 1 quando for dividido por 5. Se o número terminar com 2 ou 7, significa que ele vai deixar resto 2. Com 3 ou 8, deixa resto 3. Com 4 ou 9, deixa resto 4. Por exemplo, 2713 vai deixar qual resto quando for dividido por 5? Resto 3. Muito fácil, né? Para testar se o número é divisível por 6, a gente tem que testar se ele é divisível por 2 e também divisível por 3. Cuidado que nem sempre é assim que a gente faz, tá? Então, no caso da divisibilidade por 6, é só fazer isso. Por exemplo, testar se o número 678 é divisível por 6. Olha, é divisível por 2, porque ele é par. Agora, falta testar se ele é divisível por 3. Então, é só somar os algarismos. Então, 6 eu não preciso somar, porque já é múltiplo de 3. Então, eu somo 7 mais 8, dá 15. Agora, eu somo 1 mais 5, dá 6. 6 é múltiplo de 3. Ótimo. Então, ele é divisível por 3. Já que ele é divisível por 2 e divisível por 3, então ele vai ser divisível por 6. Atenção, tem muita gente que erra isso aqui. Tem muita gente que pensa que para testar a divisibilidade por 6 é só somar os algarismos e ver se dá múltiplo de 6. Não é assim, isso não funciona para qualquer número. Para testar se o número é divisível por 6, eu tenho que fazer dois testes. Eu tenho que ver se o número é par, quer dizer, tem que terminar com o número par, e ver se ele é divisível por 3. Senão não dá certo. Como testar se um número é divisível por 8? Bom, primeira coisa, a gente só tem que trabalhar com unidades, dezenas e centenas. Os números que tiverem acima disso a gente ignora. Então, 763. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outro número para substituir esse aqui. Esse número, eu vou trocar o algarismo das centenas por 0 ou 1. Se for um número par aqui, eu vou trocar por 0. Se for um número ímpar, eu vou trocar por 1. Então, 163. Então, esse número aqui, é com ele que eu vou testar a divisibilidade por 8. O resto da divisão por 8 desse camarada é o mesmo resto desse número todo aqui. Então agora ficou mais fácil a gente testar. Agora, encare uma divisão, que não é tão difícil assim. Olha só, 163. Se você for dividir isso aqui por 8, isso aqui vai dar 160 dividido por 8, vai dar 20 e resto 3. Veja bem, eu tive todo esse trabalho aqui porque eu estava interessado em saber o resto. Se eu não quisesse saber o resto, se eu só quisesse saber, é divisível por 8 ou não? A resposta seria não. De cara a gente vê porque ele é um número ímpar. Número ímpar não pode ser dividido por 8. Tá, tudo bem. Mas se eu quiser saber, e qual é o resto que ele deixa ao ser dividido por 8? Aí a gente faz isso aqui. Pega só os 3 últimos algarismos, substitui as centenas por 0 ou 1, e aí faz a conta desse número resultante aqui. Faz a divisão por 8 e pega o resto. No caso aqui, ele ficou com o resto 3.